Bom, a gente estava falando bastante sobre contabilidade e também tem holding. O que seria uma holding? E como seria a contabilidade dela? A holding, como é que eu vou explicar para você? O que que é uma holding? A holding é um tipo de empresa, Hum, mas na verdade, ela não é uma empresa, assim convencional. É como se fosse um mercado, um escritório de contabilidade, uma empresa normal, vamos se dizer. A holding, ela foi criada, ela é um tipo de CNPJ que você pode criar, e ali você pode transferir os imóveis, de pessoa física para aquele CNPJ. E ali você pode administrar os seus bens. Então, normalmente, a holding, pode ser para a família, quando tem a sucessão, de pai para filho, para filhos. Então, lógico que no decorrer da conversa a gente vai falar sobre essa questão de holding, mas a holding, em regra geral, ela é uma nova empresa, que você pode criar no seu CPF. Então, existe a Thaís CPF e existe a holding, da Thaís no CNPJ. E, como eu falei, nós vamos migrar, fazer a transferência dos imóveis, que está em meu nome de pessoa física, para esse CNPJ. E aí, a apuração dela é como se fosse uma empresa comum. Então, ela não pode ser simples nacional, não é permitido. E a holding ela só pode ser apurada no lucro presumido ou no lucro real. Então, para alguns casos, dependendo do tamanho do patrimônio, ou dependendo do que o patriarca é da família, como que está ali a situação, ou para qual finalidade, na verdade, o empresário quer ter a hold, porque a gente tem que entender o porquê que ele quer a hold para a gente poder adequar a melhor hold possível. Então, em regra geral, é uma nova empresa aonde a gente consegue administrar os bens, imóveis daquela família ou daquela empresa. Ou também, a hold pode ser várias empresas. Então, existe a empresa A, a empresa B e a empresa C, elas se juntam e elas podem ser uma hold. Então, esse também é onde as empresas têm participação, uma a outra tem participação, essa também pode ser uma modalidade de holding. Como que eu abro uma holding? E o que que eu devo analisar na hora de abrir uma holding? Bom, para você poder abrir uma holding, você tem que procurar um contador da sua confiança e também um advogado da sua confiança para que os dois consiga abrir essa holding. Mas quais são as premissas? Porque é um novo CNPJ. Esse novo CNPJ, como qualquer outra empresa, é formatado um contrato social. E o que que esse contador e esse advogado vai verificar? Qual a finalidade? Por que que você quer ter uma hold? Ah, eu quero ter uma hold porque existe o casal e o casal tem 3 filhos e ele quer deixar os imóveis, para essa família, para esses filhos, no caso de falecimento, tá ok. Ah, nós somos uma imobiliária, então a gente quer, trabalhar no ramo imobiliário, então por isso que a gente quer, abrir uma hold. Então a primeira pergunta é: qual a finalidade que você quer ter a hold? Por quê? A partir disso da finalidade e entender o negócio, aí a gente vai conseguir aplicar, qual hold vai ser melhor a ser aplicada. Como eu falei, se for uma holding de um âmbito mais familiar, logicamente vai ser uma holding familiar. Dependendo se for uma holding só por uma questão patrimonial, então a gente tem que entender, quais são os bens, quem está envolvido, se é uma empresa, se não é, se é só família, para que a gente comece a desenhar, e escolher qual que vai ser a melhor hold, né, em cada cenário. é, tá. E quando a gente também fala em holding, tem aquela incidência do ITBI. Todas as holding têm essa incidência ou tem algum outro modelo específico que não tem essa incidência de ITBI? O que que acontece? Quando a gente vai fazer a compra e a venda ou a transferência do imóvel, sempre vai ter a incidência do ITBI. Lógico que na legislação tem algumas ressalvas e algumas questões quando é aplicado a questão da isenção. Mas, em regra geral, se você vendeu um apartamento, se você comprou uma casa, fez aquela transferência, você vai pagar o ITBI, salvo
quando essa transferência ali acontece em caso de doação, que aí ou quando alguém falece, que aí a gente está falando do ITCMD. Mas quando a holding ela é formatada, ela é criada, mas ela não tem a intenção de criar renda. Como assim? Ela não tem a intenção de criar renda. Os imóveis que estão na hold, ela não vai ser um imóvel onde vai ser alugado, onde a pessoa, o proprietário, vai ter uma renda do aluguel daquele imóvel. Por exemplo, é uma hold familiar, onde os integrantes da família têm as casas e aquelas casas eles usam, eles moram na casa, eles não fazem renda. Então, esse tipo de holding, quando você vai fazer a transferência dos imóveis de pessoa física para pessoa jurídica, normalmente, lógico, tem que entender juntamente com a prefeitura, com a parte municipal de cada cidade, para que seja feito um protocolo, todo um pedido para que seja feita a transferência, porque é uma holding familiar. Então, nesse caso, geralmente não tem a incidência do ITBI. Mas para os outros casos de holding patrimonial, imobiliário, onde vai se gerar uma renda, uma parte comercial, aí vai ter a incidência do ITBI. Você falou aí da hold familiar. Só existe a hold familiar? Tem outros tipos de hold? Quais são as particularidades de cada um Não, a ali? gente não tem só a holding familiar. A gente tem várias modalidades. A gente tem a modalidade mista, a modalidade patrimonial, a modalidade familiar, a modalidade imobiliária. Então, às vezes, é um grupo de empresas que resolveu se unir porque eles têm muitos imóveis e eles vão comercializar, vai fazer renda, alugar essas salas comerciais. Então, não existe somente uma modalidade. Às vezes é participação de uma empresa na outra, então são 3, 4 empresas que estão juntos num certo tipo de negociação ou de trabalho. Então tem que entender qual o segmento, como que o porquê querem performar esses imóveis, para quê? Se vai ser só para uso, se vai ser para parte de aluguel, ou vai ser para venda, compra e venda. Então não existe somente uma modalidade, tem várias, mas você sempre tem que estudar o seu cliente e entender em qual hold que ele vai melhor se encaixar. Então, por exemplo, se eu sou um empresário, eu tenho vários tipos de empresas de segmentos diferentes. Eu posso colocar todas elas dentro de uma holding apenas? Sim, se você tem várias empresas, você pode colocar. Então, você vai criar um CNPJ, que a gente acaba comentando que é o CNPJ matriz, que é o CNPJ principal. E aí, dentro desse seu CNPJ, você pode alocar e transferir aquilo que você achar pertinente. Por exemplo, você pode transferir o seu apartamento, a sua casa, a empresa. Se você tem outras empresas, você pode colocar também nessa hold. E aí você vai determinar através de um contrato social. Então você pode colocar aquilo que for um bem que você queira administrar. Então você pode criar uma hold administradora de bens. E ali, através dessa administração feita, CNPJ, então se você tiver 2, 3, 4 empresas, você pode colocar dentro da hold juntamente com seus imóveis ou também com os veículos. Então, se você tiver caminhão, tiver algum tipo de equipamento, algum tipo de máquina muito importante que você queira colocar lá, você pode colocar na hold. Com a sua experiência nessa área, por que que as pessoas deveriam ter uma hold? As pessoas que realmente analisaram, viram, dá para mim ter uma hold. Por que que elas deveriam ter essa hold? Então, quando a gente fala dessa questão de holding, principalmente quando a gente fala, um exemplo, a parte familiar. Então, quando existe aquela empresa onde o dono da empresa fundou a empresa 30, 40 anos atrás, e aí a gente sabe que às vezes começou numa situação menor e as coisas foram tomando mais vulto, e aí aquele caso que tem 2, 3, 4 filhos, aí os filhos já casam, aí já vem as noras, aí já vem os genros, aí já vem neto, e aí a situação e a família vai ficando maior. E aí, quem que vai ficar responsável por essa empresa se o patriarca falecer ou a matriarca? Então, quando você resolve fazer uma holding em vida,
você está conseguindo deixar da maneira que você quer para sua família, no caso da hold familiar, da maneira que você quiser. Para quem você vai deixar, quem que vai ficar no seu lugar na empresa, se você falecer. E agora, se você não faz nenhum tipo de planejamento, o que que acontece? Quando o patriarca falece, aí a família tem que fazer um inventário. Aí a família tem que fazer o quê? O ITCMD. Aí tem umas outras tratativas. Aí não dá para saber para quem que ele queria deixar, como é que ia funcionar, porque a pessoa já faleceu. Então a hold, a gente está falando de um planejamento. Então, se aquele dono da empresa quer ter um sucessor na empresa, é na hold que ele vai colocar. Então, se ele tem 10 propriedades e ele quer que essas 10 propriedades seja dividida 50 a 50, porque são 2 filhos, é ali que ele vai colocar. Se ele não quer que uma nora tenha participação nos seus bens, é ali que ele vai colocar. Então, a holding, ela te dá esse planejamento para você saber a maneira que você quer fazer com a sua empresa, com seus imóveis. Então, essa vantagem, vamos se dizer, porque a gente até brinca, né? Mas, Thaís, meu filho é pequeno, eu nem tô pensando lá na frente que ele vai ter uma nora. Mas, pois é, você já pode fazer uma holding. E se você quiser colocar o princípio da incomunicabilidade, ou seja, o seu futuro genro, que talvez está para nascer, ou a sua futura nora, você já pode. Cortar o barato dela. Exatamente, você já pode ver que ele não vai ter direito. Então, ela te dá esse tipo de planejamento. Diferente se você deixar acontecer, o seu filho casar, aí depois você falece, e aí, consequentemente, lógico, que a gente está falando o quê? Quando a gente fala de herança, normalmente os cônjuges não têm direito, porque a gente está falando de uma transferência vinda de uma herança, né? Então, no caso da holding, não é uma herança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, uma holding bem planejada, você consegue afastar quem você quer e não tenha direito ao seu patrimônio, e você consegue dar direito a quem você gostaria que tivesse direito. Então, você consegue colocar um sucessor de imediato, em caso de falecimento. Então, a gente fala que a holding ela vem para ajudar nesses processos. Diferente do que o pessoal fala. Porque a holding ela é para blindagem patrimonial. Não. A holding ela não é. Ela não é de fato. Eu não concordo quando as pessoas falam que faz uma holding porque é uma blindagem patrimonial. Não, isso não existe. Existe o quê? Entendimentos. Eu sou a Thaís Fernanda, enquanto pessoa física. E a gente tem a Thaís Fernanda, enquanto CNPJ da Hold. O que que acontece? São personalidades diferentes, são pessoas diferentes, mas nada difere e nada impede de o juiz ou qualquer questão entender que a Thaís Fernanda no CPF e no CNPJ seriam as mesmas pessoas. Então, eu falo que a holding, ela seria mais uma camada. Ela está te ajudando a fazer com que você administre os seus bens, a sua empresa, mas não que, de fato, ela vai ser o que vai assegurar e vai resolver 100% e que não vai acontecer nada com seus imóveis ou com seus bens se você passar ela para uma hold e a Receita não vai conseguir encontrar. Não, isso não existe. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado do que vai passar de informação para o cliente, porque essa questão não é verdade. Não existe essa blindagem totalmente. Ela pode ajudar nessa questão, mas ela não vai ser o que vai resolver e a Receita não vai encontrar. Ela pode sim, ou o juiz, ou qualquer outra questão, ela pode sim encontrar seus bens na hold. Tá. Imagino que na hold eu possa colocar qualquer tipo de bens, desde imóveis, tanto quanto automotivos. Na sua opinião, tem algum bem ali que você não aconselharia estar incluso na holding? Eu sempre converso com os clientes e eu não aconselho colocar aqueles imóveis ou móveis, né? Bens imóveis mais voláteis. Como assim? Por exemplo, um veículo. Porque o veículo, se você pode sofrer um acidente com ele e também é um valor menor. Então, esses tipos de equipamentos ou a parte de veículos que ele pode ali, você pode ter um acidente, pode acontecer alguma coisa, você pode vender a qualquer momento.
eu não indicaria colocar na hold. Agora, quando a gente fala de apartamento, sítio, fazendas, outras propriedades, aí sim. Aí é interessante a gente transferir para hold. Mas esses outros. Tem gente que fala, mas eu tenho uma moto aqui de 20 mil reais. Para mim, não estou desfazendo da moto. Mas você pode colocar? Pode. Você pode colocar essa moto lá na hold. Mas esse tipo de situação, porque você pode sofrer um acidente e você pode vender a qualquer momento. E qual que é a minha premissa máxima? Se você coloca esse veículo na sua holding e aí você sofre um acidente, então, consequentemente, o advogado ou qualquer outra parte vai encontrar todos os seus imóveis, toda a parte patrimonial no seu CNPJ. Por quê? Porque aquele veículo estava registrado no CNPJ. Então, é por isso que esses tipos de situação eu aconselho e recomendo não registrar no CNPJ de holding.